A guerra é feita por pessoas que não se matam, e quem vai se matar são pessoas que não se odeiam, inclusive, que não se conhecem. As pessoas que provocam a guerra se conhecem, mas não se matam. E as pessoas que se matam sequer se viram. Essa é a guerra. Quando você não tem amor pelo próximo, amor à vida do próximo, respeito ao próximo, acontecem situações dessa natureza. Você tem a confiança, mas alguém quebra a confiança fazendo uma grande maldade. Mas ele disse que o limite da maldade humana é além daquilo que os olhos não possam ver. Está dentro, inserido no próprio contexto humano. Porque a pessoa sai de casa sem a certeza de que o próximo preservará, amará a sua vida. O remédio, ainda hoje tomei, depois de 50 pedi o certificado de garantia, certo? Depois de 50, trouxe o certificado de garantia. O remédio que cura, o remédio que faz dormir, exageradamente ele faz não acordar. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudir Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui adentrando no seu lar, com a sua família, na sua casa, agora em novos horários, às 15 horas. Vocês pediram e a gente ouviu, boa! Coisa boa. Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Nos últimos meses, passaram, né, pelo nosso Instagram, lá numa das nossas contas, mais de 9 milhões de pessoas. Isso é muito bom. Sou grato primeiramente a Papai do Céu. Sem ele, a gente não teria conseguido lograr êxito. E a você, que tem feito parte desse projeto, a cada parceiro, a cada patrocinador, o meu muito obrigado. Que o Papai do Céu continue te abençoando. Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta. Cada convidado que vem aqui conta um pouco da sua história e tem inspirado tantas outras vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Um podcast diferente, divertido e inteligente. DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustres, marcantes da nossa sociedade. Vocês já sabem como eu estou feliz. Hoje essa mesa é de peso. Boa! Estou aqui com duas grandes autoridades. Dr. Magela e Dr. Lucas. Boa tarde, doutores. Muito boa tarde, Didi. Eu estou muito feliz com o seu convite. O doutor Magela me falou muito bem assim, do podcast. E para mim é uma honra estar aqui no podcast do Flaudir. Coisa boa. Doutor Magela, boa tarde. Boa tarde, Flaudir. Olha, é uma enorme alegria, certo? Voltar novamente aqui e trazer o Lucas Mascarenhas, doutor Lucas Mascarenhas, promotor de Palmeira dos Índios, a quem eu tenho uma estima e um afeto como se meu filho fosse, porque trata-se de um rapaz que veio para Arapiraca, veio para ficar e está dando o brilho de sua inteligência para que o Ministério Público seja muito mais ativo e altivo. Portanto, eu me sinto bastante feliz em você ter permitido que o Lucas aqui viesse e dissesse de sua experiência de vida, esse jovem que enfrentou de forma bastante disciplinada um concurso e com louvores exerce a atividade do Ministério Público. Para mim é um exemplo que gostaria que muitos pudessem seguir.
Coisa boa. Quem está nos assistindo, né? A gente já gravou aqui com o Dr. Magela, grande promotor de justiça, né? Exerceu por muitos anos aqui na nossa cidade, né? Um ícone. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar aqui em Alagoas, do Dr. Geraldo Magela. E hoje, né? Eu acredito que o Dr. Lucas ouvir palavras do Dr. Magela a esse nível muito alegra, e ele falou muito, né? Hoje nós estávamos almoçando e na semana retrasada também, e o Dr. Magela falava muito bem. Você precisa conhecer um camarada surreal, e aqui está. Isso muito eleva o nível do DDI Podcast. Ainda que saibamos quem são cada convidado que vem aqui, mas eu quero ouvir do senhor, quem é o promotor? O Dr. Lucas, conta pra gente. Muito obrigado. Antes de tudo, eu queria dizer que eleva, inclusive, a minha honra, a minha satisfação pessoal de ter o reconhecimento, a amizade e o espelho do Dr. Magela, né? O Dr. Magela, quando eu ingressei no Ministério Público de Alagoas, ele era o nosso corregedor geral. E, assim, uma pessoa com uma sensibilidade muito grande para as demandas e sutilezas da carreira, e sempre com um olhar muito criterioso, escorreito, e isso me marcou muito, e de lá nós fizemos uma amizade assim, gigantesca. Ele é um mestre, é um amigo, é um pai, é um conselheiro, né? Então eu me sinto muito honrado. Rapaz, muito obrigado. Coisa boa. Muito obrigado mesmo. Me deixo muito emocionado, deveras, se tratando de você, Lucas. Mas diga aqui para os espectadores do nosso amigo Flautismo, o que lhe levou a ser promotor e a residir em Arapiraca, e como você encara esse ambiente do Ministério Público, e qual o valor que você tem a respeito de família? Olha, o que me levou a ser promotor de justiça foi a missão constitucional do Ministério Público. Eu sempre gostei de heróis, sempre fui fascinado pelo universo de heróis, e nós sabemos que na vida real, todas as pessoas exercendo bem a sua função exercem com certo heroísmo, enfrentando as agruras, as dificuldades, porque afinal de contas a vida é um modo, para a maioria das pessoas, um modo hard, né? A dificuldade, ela é inerente à vida da maioria das pessoas. E a finalidade do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazer com que a lei seja cumprida, me atraiu para essa carreira. Foi exatamente isso. Eu me formei na Bahia, eu sou baiano, nasci em Salvador, me formei em 2009, por aí, e fiz 2 pós-graduações. Tenho pós-graduação em Direito Público e Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. E um certo dia, um professor meu de Direito Penal, chamado Gilberto Amorim, era promotor de justiça. E em um dado momento ele disse assim: olha, eu sou promotor de justiça porque eu devo satisfação à lei e à minha consciência, a Deus, na defesa dos interesses primários da sociedade. Aquilo me marcou bastante e eu segui nessa toada. Fui agraciado com a aprovação no concurso do Ministério Público do Maranhão, onde lá exerci a função de promotor de justiça durante alguns anos. E depois tive a oportunidade de vir para mais próximo da minha família quando o concurso aqui de Alagoas chamou. Então eu estou aqui em Alagoas há 7 anos. E tem sido uma grande alegria, porque Alagoas é um estado extremamente acolhedor, as pessoas são acolhedoras, diferente do Maranhão, não esboça tanta pobreza. O Maranhão é um estado muito pobre, os municípios do interior são muito pobres, muito necessitados, e em Alagoas não. Alagoas é um estado em que as pessoas realmente tem uma preocupação maior
na estruturação da vida, né, no desenvolvimento socioeconômico, e também por ficar mais perto da Bahia, que é a minha terra. Então, resolvi vir e eu estou muito feliz aqui em Alagoas. Tive a honra durante o meu trabalho na saúde, à frente da saúde aqui em Arapiraca, sobretudo no período pandêmico, de receber o título de cidadão honorário aqui de Arapiraca. Então, me sinto prata da casa, vamos dizer assim. Eu sou um baiano, alagoano, e Palmeira dos Índios, esse ano, eu também fui agraciado com o título de cidadão honorário de Palmeira dos Índios. Então, eu realmente me sinto em casa aqui em Alagoas. Ser promotor de justiça é viver uma batalha todos os dias, porque você partilha da dor do cidadão, você sofre em busca da resolução urgente do problema, porque muitas vezes o tempo que a gente espera para resolver as situações não é o mesmo tempo que o cidadão espera, né, almeja. Você tem um problema de saúde, a pessoa precisa disso, desse tratamento de saúde imediatamente. Se houver 1, 2 dias de atraso nisso, já é muito tempo. Então nós sofremos com isso e sofremos também constantemente uma autopressão para dar uma resposta satisfatória à sociedade. É uma função que exige muito equilíbrio, exige muita tranquilidade para poder enfrentar tantos problemas sociais. O Brasil é um país que funciona como uma concha de retalhos e sangra por todos os lados. Quando você tenta estancar um sangramento, sangra mais do outro, e você vai tentando estancar. E a coisa é assim, essa é a nossa realidade. E o Ministério Público é o representante da sociedade, é o defensor da sociedade e tem a finalidade de estancar cada vez mais essa sangria que acontece no nosso país. Como é que o senhor vê hoje o judiciário brasileiro? Eu vejo o judiciário brasileiro com uma certa preocupação, como eu vejo, talvez, né? Um judiciário que precisa melhor atender os anseios da população. É um judiciário que se apegue mais aos aspectos legais, que inove muito menos. Ou seja, o judiciário brasileiro hoje tem atuado bastante na ausência do processo legislativo. Então, é o que se chama do neoconstitucionalismo ou do ativismo judicial. Eu particularmente vejo isso, não sei, o meu colega e amigo Lucas, eu vejo isso com uma certa preocupação, certo? Eu acho que quem deve criar a norma para que todos nós sigamos ou não, claro, a norma deve ser seguida, sigamos ou não, eu retifico, para que todos nós possamos seguir a norma, seguir a lei, deve ser o legislativo, com seus embates, com as suas polêmicas, mas é o legislativo. Ao judiciário cabe apenas aplicar, interpretar, e não praticar o ativismo judicial. Então eu vejo hoje que isso não seria tarefa do judiciário, ou seja, onde a legislação está ausente, não cabe ao judiciário interpretá-la como se ela existisse. Eu sigo nessa mesma toada e digo o seguinte: a Constituição Federal delimitou muito bem as atribuições e as atuações dos poderes da República. Então, ao Judiciário cabe dizer o direito, julgar as demandas que lhe forem levadas. Cabe, então, a posição de imparcial, apenas aguardando que
as partes levem a matéria para ser apreciada. Ao Executivo cabe dar fiel cumprimento à lei e planejar como será feito o gasto público, planejar os serviços públicos, dar ao cidadão a possibilidade de ter acesso a utilidades públicas. E ao Legislativo cabe fazer a lei em abstrato, que de fato vai ser a rede que sustentará todas essas atividades. E ao Ministério Público cabe zelar por essa rede, fazer com que essa rede se sustente sem ter nenhum fio quebrado, sem perder a sua coerência. Então, quando nós vemos um poder exercendo uma atividade que não lhe é constitucionalmente atribuída ou invadindo a esfera de outro poder, isso gera uma preocupação, gera uma situação de extrema perplexidade. E por isso mesmo, eu vejo que hoje o judiciário vive um momento tenso. Era essa palavra que eu queria utilizar. Hoje o judiciário vive um momento tenso, não pela sua atuação no primeiro grau, porque o primeiro grau é formado por juízes de carreira, tão somente, e esses juízes de carreira têm as suas vidas. Eu tenho muitos amigos juízes, são pessoas incríveis, a grande maioria é focada em resolver os problemas da sua comarca, resolver as demandas que chegam, não tem nenhum aspecto político envolvendo a atuação do juiz de primeiro grau. E é essa justiça que eu considero a justiça propriamente dita, é a justiça de primeiro grau, que são as pessoas vocacionadas para a atividade judicante. Quando você sai do primeiro grau e entra nos tribunais, abre-se um grande leque. Esse leque é o ingresso de outras carreiras no judiciário. Então, você tem advogados, você tem próprios membros do Ministério Público, né? Pelo 5º Constitucional, essas carreiras vão integrando o Poder Judiciário e, além disso, nós temos também uma ingerência política, porque o governador escolhe a pessoa que está ocupando o cargo no Executivo, a depender do ente federativo, se Estado ou Federal ou União, ele escolhe ali aqueles membros que vão compor aquelas cortes, né? Por exemplo, no caso do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o presidente da República que escolhe, indica os seus membros, em que pese passar por uma sabatina no Legislativo. Isso aí acaba abrindo um leque muito grande, sem contar também as construções teóricas, e construção teórica você tem para todos os lados e todos os gostos. Você pode construir uma tese e simplesmente essa tese não necessariamente ser a verdade ou ser o ideal, mas é uma tese construída e vence aquela tese que tiver mais adeptos. E no final das contas, hoje a tese que muito se defende é de um judiciário intervencionista, um judiciário fazendo, digamos assim, uma atuação cada vez mais política. Já vi até uma entrevista do ministro Barroso dizendo que o STF tem que ser visto como um órgão não só judicial, mas, sobretudo, um órgão político. Então, isso realmente causa uma perplexidade, uma preocupação a mim. Não quer dizer que eu esteja certo ou errado, mas é como eu penso, é a minha liberdade. Então eu digo, hoje o judiciário vive um momento tenso, né, onde ele é mais questionado porque ele também colocou o seu rosto, a sua cara, para que a sociedade pudesse também analisar se merece um afago ou se merece um tapa. Então hoje nós temos essa situação, mas isso muito em razão do que acontece dos tribunais adiante, porque a justiça de primeiro grau são juízes de carreira vocacionados a julgar e que basicamente cuidam das demandas que lhes chegam e não envolve um poder político, não envolve indicação, não envolve nada disso. Onde a política existe,
você não consegue imaginar nenhum poder que consiga suplantá-la. A política é um reino soberano. Na política, onde ela entra, ela acaba com o direito, ela acaba com a moral, ela acaba com o respeito à lei, acaba com tudo. Por quê? Porque a política é o exercício do poder. Então a pessoa tem um cargo, tem um poder, e exercendo da maneira que ou o seu grupo ou os seus interesses individuais lhe movam, ela vai simplesmente ou passar por cima da lei, ou fazer uma interpretação não sincera da lei. Interpretação sincera é aquela que você faz com a consciência de que você está fazendo algo que ultrapassa só os seus interesses. Né? E na política é difícil isso, muito difícil. E quando isso envolve a natureza humana, que é uma natureza corrompível e que precisa de Deus para poder sair desse estado de corrupção que nos assola, corrupção moral, e que é um grande problema da nossa nação hoje, na minha visão, acaba por dissolver qualquer segurança jurídica, qualquer estabilidade que se almeja, que se espera no ordenamento jurídico. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Fazendo um adendo, Claudinho, com a sua permissão, certo? Eu vi uma definição do Brasil que me assustou. Esse Brasil que amamos, esse Brasil que nós gostamos, esse Brasil que nós nos entregamos a ele. Diz o seguinte: o Brasil é um país contraditório, cheio de contradições. É um país exuberantemente belo, e é a grande verdade, porém terrivelmente violento. Haja vista que são 50 mil crimes de homicídios por ano. O Brasil é um país enormemente religioso. Religioso. E eu vi essa prova dessa religiosidade, semana passada eu estive em Ouro Preto, e vi que nós somos um povo de uma origem muito religiosa. Porém, o Brasil é de um povo religioso, porém altamente de valores depravados ainda. Se vê muita depravação no Brasil. O Brasil é um país onde o povo se diz muito moralista, mas se engana no troco da padaria. Em resumo, nessa conceituação do país que eu vi na revista Piauí, nós somos um país bonito, triste e cômico. E você haveria de me perguntar, e o Lucas também, e a saída para esse povo que gosta do carnaval, para esse povo que gosta de futebol, para esse povo que se aproveita de qualquer situação para se sair muito bem? Eu vejo que aí só existe uma única e fundamental saída, e nela eu acredito, porque eu fui fruto dela, certo? É a educação. Mas a educação de qualidade a todos. Essa educação é que nos forma enquanto cidadão. Aí nós teríamos melhores instituições, certo? E com isso, certo? O país encontraria o verdadeiro caminho do desenvolvimento, certo? Mas aqui e acolá, nós encontramos muitos exemplos de pessoas que conseguiram vencer, que pessoas que enfrentaram com comportamento, que tiveram educação, e o Lucas é um exemplo visível, palpável, concreto disso, certo? E que fugiu à regra, quer dizer, é um promotor de muita postura pessoal, muita competência e que acredita nos valores maiores que compõem a sociedade, certo?
gostaria até de formular uma pergunta. Qual é o conceito dele de família e como ele encara a família? Excelente. Certo? E qual é o conceito dele de se atingir o sucesso? O que é que ele entende sobre isso? Excelente, doutor. Muito obrigado, mestre. Olha, eu digo o seguinte, eu repito uma coisa que para mim foi uma definição muito correta. A família é a base da sociedade. É o núcleo onde todos nós saímos. Mas também é a nossa fonte de força. Verdade. É a família que nos fortalece nos momentos difíceis. É a família que nos levanta quando nós caímos. E a família é uma instituição que, por mais que ela sofra qualquer tipo de ataque, ela jamais vai deixar de existir. A família é mais forte que a política. Por quê? Porque a família tem como laço o amor. Então você tem o amor da mãe, que gerou e que viveu a maternidade. Você tem o amor do filho pela mãe, que envolve gratidão, envolve admiração. Você tem o amor do pai, que está lhe protegendo, a sua cria, e que daria a própria vida pelo filho. Então você tem o amor entre os irmãos. Então a força maior que você pode imaginar é o amor. E o amor move montanhas de verdade. A sociedade brasileira, qualquer sociedade, na verdade, é movida pela confiança, né? Eu tenho a confiança de que quando eu pegar um voo do Brasil para um outro país, esse voo não seja, digamos, invadido por terroristas. Eu tenho a confiança que se eu for no mercadinho comprar uma coxinha, essa coxinha não vai ter veneno. Eu tenho a confiança de que se eu beber uma água, essa água não será contaminada. E a confiança por si só não basta. Ela é necessária. Você tem confiança, você não sai de casa, você não sai da sua cama. Mas a confiança por si só ela não é necessária, precisa do amor. É preciso que as pessoas amem mais as outras. Esse caso que nós vimos agora recentemente, saiu o resultado da perícia em São Paulo em relação ao uso de metanol nas bebidas. E eu acreditava piamente que essa questão do metanol foi porque usavam metanol para falsificar, eles usavam para limpar, esterilizar a garrafa. E aí teve algum erro e acabou contaminando. Mas o resultado da perícia foi que, na verdade, o metanol foi colocado deliberadamente. Agora, o que leva uma pessoa a colocar uma substância para matar o próximo, né? Sem que ele nem conheça, assim, uma atitude dessa natureza? Então, a pessoa vai num local, vai num restaurante, se valendo da confiança de que ali ele vai consumir uma bebida, vai consumir uma comida, sem nenhum tipo de problema. Mas, quando você não tem amor pelo próximo, amor à vida do próximo, respeito ao próximo, acontecem situações dessa natureza. Você tem a confiança, mas alguém quebra a confiança fazendo uma grande maldade. E esse é o grande problema que eu vejo, assim, hoje o interesse pelo próximo é muito pequeno. Hoje nós temos interesse por narrativas, é diferente. Então hoje as pessoas têm interesse por narrativa. Eu quero contar uma história bonita, eu quero sair bonito na fita, eu quero que me vejam assim, assim, assado. Contar uma narrativa, eu quero demonstrar uma preocupação, muitas vezes vazia, estereotipada, por alguma coisa ou alguém para ganhar likes, para ser aprovado em um grupo. Esse é o grande problema do Brasil hoje. Porque isso aí faz com que as pessoas cometam os atos mais despropositados, desproporcionais e maldosos que você pode imaginar.
Então, é a falta de interesse real no ser humano, no próximo, nas pessoas, que, na minha visão, é o problema que nós estamos enfrentando. Eu pego causas, assim, que me deixam pensando durante muito tempo em situações que marcam muito. Em Palmeira dos Índios, eu sou promotor, cuja promotoria tem atribuição para questões do idoso, meio ambiente, questões cíveis, consumidor. Pego também situações de guarda, direito de família, saúde. E é impressionante a quantidade de casos que eu pego de idosos que tiveram 6, 7 filhos e ele está sozinho. No pior momento, no momento mais vulnerável, doente. 6 filhos, 7 filhos, ninguém ajuda. Ninguém está nem aí. Isso acontece bastante. E aí essa pessoa vive um drama formidável, assim, num momento muito difícil da sua vida. E eu visualizo isso com muita constância dentro dos casos que pego. Então, enquanto nós alimentarmos uma mentalidade, um comportamento de buscar aprovação, buscar like, cuidar do seu próprio interesse, esquecer o outro, isso em resumo é a falta de amor ao próximo. Enquanto essa for a tônica mesmo, eu acho que você não vai poder tomar bebida em lugar nenhum. Vai ficar com receio de tomar uma bebida, vai ficar com receio de andar na praça. O Brasil é um país que você não tem no Brasil a tranquilidade de andar nas ruas e ver a beleza da noite. São poucos os lugares. A noite é bela tal qual o dia. Mas quem é que vai sair à noite andando para ver a beleza da lua? Essa pessoa provavelmente sofreria algum ataque ou algum crime na calada da noite. Ou o próprio sentimento de medo que nos assola. Então, isso por quê? Porque a pessoa sai de casa sem a certeza de que o próximo preservará, amará a sua vida. Quando nós olharmos para as pessoas e dissermos assim, eu amo essa pessoa pela sua individualidade, porque ela é um ser único, criado por Deus, dentro da complexidade da vida, do universo, dentro da complexidade da existência humana, você não vai fazer mal àquela pessoa, deliberadamente. Então, eu vejo com muita preocupação esse foco em narrativas, em agradar. Né? Eu vejo hoje os jovens cada vez mais perturbados, confusos, preocupados em ser aceitos, ao mesmo tempo preocupados em salvar o mundo. Eu digo, mas você não cuida nem da sua porca vida, você quer salvar o mundo, você não é capaz nem de arrumar a sua cama. Você quer salvar as baleias, quer salvar o mundo. É uma desproporção, ou seja, vive de narrativas para conseguir like. É uma falta de sinceridade interior muito grande. E isso, no meu entendimento, tem assolado. E essas questões, a sinceridade, né, você ter a consciência das suas limitações, você ser uma pessoa que está disposta a se auto-sacrificar por um bem maior, não é algo fácil. É algo que você pensa todos os dias para se fortalecer. Qual a saída disso? Veja bem. Qual a saída disso? Fica à vontade. Veja bem. Eu vejo, Lucas, um dos grandes direcionamentos humanos ainda insiste é a educação. Porque ela vai criar valores para que a gente olhe para o outro com outros olhos, né? Com outros olhos, com outro caminhar. Então, todo o processo está no processo educativo. Essa complexidade humana, ainda hoje no almoço nós falávamos um pouco sobre isso com o Flaudísio e o Tiago e o Luiz ali, certo?
esse ser humano, já dizia um filósofo do século XVI, viver é uma doença incurável. Porque a bondade vai no mais extremo dos valores que o ser humano possa fazer, e a gente tem grandes exemplos da humanidade, certo? Aqui mesmo no Brasil, a gente tem uma irmã Dulce, que é uma fantástica, certo? A gente tem no mundo o Mahatma Gandhi, né? Grandes exemplos humanitários, certo? Grandes exemplos de bondade. Mas a gente tem grandes exemplos no mundo de maldade. De maldade. A gente tem o Mussolini, o Hitler, né? Que provocaram guerras e provocaram grandes catástrofes humanas, né? Eu pergunto, qual é o sentido da guerra? Eu não vejo nenhum, certo? A não ser a ambição do homem pelo poder e pelo domínio, certo? E eu vejo que, no nosso caso, pisando aqui no nosso terreno, no nosso Brasil, no nosso querido país, imensamente bonito, né? Ainda depravado, né? E precisa rever valores morais, certo? Eu vejo que o processo da educação é fantástico, porque a criança vai, se ela sai de um bom processo educacional, ela vai ter valores em relação à vida, certo? Em relação a qualquer atividade que, ao se tornar adulto, frequente, né? Ele vai ter valores, seja ele um promotor, um juiz, um empresário, certo? Um radialista, um condutor de um automóvel, seja o que for, certo? Ele vai ter valores. Eu dizia a você, num podcast que nós fizemos aqui, que eu tenho bons amigos, são poucos, mas são intensos. Eu diria que não existe a pureza é divina, mas existe um nível de confiança acentuadamente grande, gigantesco, certo? E dentre eles eu tenho um que me serve como motorista, que eu tenho por ele verdadeira adoração, certo? Aí tem um tipo intelectual do Lucas, né? Tem dois grandes empresários que são meus amigos próximos, que estão num nível que eu não tenho, não os invejo, mas nem 5% do que eles possuem materialmente falando, certo? Mas eu acho, Lucas, que o processo não é educação. A educação a gente vai obter bons empresários, bons políticos, bons radialistas, bons tudo, bons pais de família. Agora, vai ter um mundo perfeito? Não. Não, porque o mundo não é perfeito, certo? A única coisa que você me perguntou, qual a mensagem que você desejaria? Talvez eu me lembre, talvez eu tenha dito aqui, se não disse, estou agora dizendo, né? É o perdão, certo? A maior mensagem que o ser humano deve aprender, certo? É não odiar. É não odiar. Outro dia eu li sobre a guerra. A guerra é feita por pessoas que não se matam, e quem vai se matar são pessoas que não se odeiam, inclusive, que não se conhecem. As pessoas que provocam a guerra se conhecem, mas não se matam. E as pessoas que se matam sequer se viram. Essa é a guerra. Então, mas, voltando ao assunto, eu acho que dentro desse processo educativo se ensina, inclusive, a cidadania, a generosidade dentro dos limites humanos, enfim. Aí você vai ter um país, certo? Com menos pessoas nas prisões, certo? Onde aqueles que exercem suas atribuições, quer como promotor, quer como juiz, que são extremamente funções, elas não são fáceis de ser exercidas, mas elas podem ser exercidas com muito comprometimento moral, certo? Com muita dedicação, compreendendo as angústias e os sofrimentos da existência, principalmente o promotor e o juiz que atuam na vara de família, certo? Vê dramas intensos,
dramas intensos. Eu vivenciei durante 42 anos como membro do Ministério Público, certo? E dramas intensos. Eu chegava em casa e minha psicanalista era minha mulher, certo? Para desabafar um pouco daquela dor, botar para fora e me aliviar. Mas, em resumo, até falei bastante, porque a estrela daqui hoje, e é a estrela maior, pelo nível de postura pessoal e intelectual, é o Lucas, certo? Eu não vejo que o mundo possa melhorar sem o processo da educação. Até mesmo que for religioso, pelo processo educativo, vai ser o melhor religioso, certo? E vai abrir portas para a cidadania. A gente vai ter um mundo, eu não diria justo na sua inteireza, mas muito mais suave, muito mais bom de ser vivido, porque é gostoso a vida e, ao mesmo tempo, é conflituosa a existência. A educação forja grandes mentes, sem dúvida. E sem essas grandes mentes, é difícil estruturar uma sociedade. É verdade. O Dr. Magela, inclusive, ele falou das dificuldades do exercício da nossa profissão, da nossa missão, tanto do Ministério Público como do Judiciário, que são dois irmãos simétricos, duas carreiras simétricas, ambas atuando com imparcialidade, o Ministério Público visando a defesa da ordem jurídica, o Judiciário visando dizer o direito para para as demandas que lhe cheguem, lhe seja alcançada. E eu me recordo de uma situação muito emblemática que me marcou muito. Eu atuava em Imperatriz, no Maranhão, e naquela ocasião, eu atuava na infância. E naquela ocasião, eu presenciei o drama de uma garota de 13 anos, tinha sido vítima de abuso, de estupro, e engravidou. E naquele momento, eu via naquela criança, né, adolescente, um dilema terrível. O que é que eu vou fazer com esse bebezinho que está na minha barriga? A mãe queria abortar, não tinha pai, o pai tinha abandonado a família, e naquele momento, eu que sou uma pessoa que defendo a vida a todo custo, para mim, tirar a vida de um ser indefeso que nem pediu para nascer é algo grosseiro e extremamente pueril. É uma tentativa, digamos assim, de resolver um problema causando um problema maior ainda, em que pese todas as nuances, né, psicológicas que tem na adolescente, etc. Mas é uma vida. O criminoso cometeu o ato. E quem é punido é o ser mais indefeso desse contexto todo, que é o bebê. E naquele momento, eu jamais poderia me inclinar pela morte. Eu me inclinei pela vida. E nós defendemos a vida todos os dias na condição de promotor de justiça. E a vida é o nosso bem maior, porque sem ela nada acontece. Qual foi o seu momento de maior alegria que você teve na sua vida? Foi esse momento. Porque naquele momento eu tive uma conversa muito franca com a mãe e a filha, expliquei juridicamente, eu falei o que é que a lei prevê. A lei prevê a possibilidade do aborto. Isso aí é uma situação que afasta o crime. No entanto, nós não só vivemos da lei, né? Não só vivemos da lei. Nós vivemos muitos outros aspectos complexos, os seus ideais,
da sua ideia de justiça, do amor ao próximo. Então, a primeira coisa que eu disse é o seguinte, que eu perguntei: quem é que merece punição? Falaram cabalmente que era o autor do delito, evidente. Muito bem. Essa criança que está no seu ventre é o ser mais puro, inofensivo e vulnerável que se possa imaginar. A vulnerabilidade de uma adolescente que passou por essa tragédia, esse crime terrível, não é maior do que a vulnerabilidade de uma vida intrauterina. Não é maior. Senão nós estaríamos fugindo do senso das proporções. E afinal de contas, nós só estamos aqui porque não fomos abortados, não é verdade? Então ali dentro daquele ventre pode ter uma pessoa que se dedica à educação, seja um grande homem, mude a sociedade em que ele está, mude a vida de outras pessoas. Então, eu sei que a lei diz que não tem problema nenhum, nesse caso, legal, fazer o aborto. Mas conviver com isso não é um problema jurídico. Conviver com isso é um problema humano. E a minha maior alegria foi essa mãe, porque ela teve o filho, e na minha promotoria, com um bebezinho já por aproximadamente 1 ano, e me agradecer aos choros, aos prantos, por eu ter falado palavras que tocaram-lhe o coração, que tocaram o coração da mãe, e que no final das contas curaram ela de um trauma absurdo. Não as minhas palavras, mas o bebê. Ela falou categoricamente para mim: doutor, o meu filho me salvou porque eu não sabia o que seria de mim depois daquele fato que eu vivi, aquele fato horrendo que eu vivi. E o meu filho hoje me dá um outro sentido, um outro significado da vida. Eu, inclusive, tinha dito para ela: olha, você tem algumas opções. Pode, pela lei, abortar. E, infelizmente, uma adolescente que está no início da sua vida, né, caminhando para a vida adulta, não tem, digamos, não merece passar por esses dilemas, mas é uma situação que é imposta, a realidade se impõe. Você pode abortar, você pode ter o filho e não querer colocar para adoção, porque aí outra família, tem tantas pessoas que queriam ter a oportunidade de ter um filho, tantas. Outra família cuidará dessa criança com todo amor. Ou você pode ter a criança e tratar com seu filho e entender que, na verdade, uma coisa é a agressão que você sofreu, outra coisa é a consequência biológica natural que deu início a algo divino que é a vida. Só que é difícil para uma pessoa que está vivendo um drama ter essa consciência. Isso aí você precisa refletir muito antes para poder ter uma definição. E ela disse: olha, eu, quando vi meu filho, eu falei: eu não dou para ninguém meu filho. Ela estava convicta que iria dar para adoção, né? Mas não quis dar. E foi isso que salvou ela. Foi a vida, foi o amor. E é por isso que eu tenho esse fato como o fato que me deu mais, assim,
que mais me emociona e que mais, digamos, fortaleceu o meu empenho no exercício da nossa função, da nossa missão. Eu poderia seguir um caminho muito mais simples. Não, você pode abortar, aborta. Tira essa criança como se fosse um apêndice. Eu poderia seguir isso. Mas não se trata de lei. A vida humana não é lei. A lei é uma mera linguagem. Tanto é que a política, ela faz com que amanhã uma lei seja uma coisa, amanhã seja outra. Ontem uma coisa, amanhã outra. A lei é uma construção humana que amanhã, a depender do caminho em que a sociedade se coloque, ela é alterada. Como é que você vai, digamos assim, ter na lei a sua vertente mais firme, mais forte para a adoção das suas decisões humanitárias? Jamais. Não é? Você tem que buscar outra coisa. E quem está falando é um promotor de justiça que defende a lei, defende o ordenamento jurídico. Mas não acho que é a lei que deve nortear a natureza humana. A lei existe para ser obedecida. Uma coisa é você saber que tem que obedecer a lei. Outra coisa é você saber aquilo que vai, digamos, tornar você uma pessoa completa. Então, o que, na minha visão, faz com que o ser humano caminhe corretamente é o respeito à lei, mas não só isso. É o desenvolvimento da sua sinceridade interior, das suas convicções e a sua confissão perante o próprio Deus a respeito disso, e o seu senso de dever humano para com o próximo. Você pode ser uma pessoa que segue fielmente a lei e ser indiferente à dor alheia, à dor do próximo. Então, a lei é para ser obedecida. Mas para você fazer o que é certo nas suas escolhas, nas escolhas da sua vida, não é a lei, é algo muito maior. É a sua sinceridade, a sua convicção moral, é a sua convicção do bem supremo. É você buscar o bem supremo. É isso que faz com que o ser humano tome boas decisões. Seja gentil para com o outro, amoroso para com o outro. E o amor que eu falo aqui não é aquele amor idealizado, aquela coisa piegas, não. O amor é de você dizer, olha, eu não quero fazer mal a essa pessoa, eu quero que ela prospere, eu quero que ela vença na vida. Essa pessoa entender a situação do outro é também um gesto de amor. Então, é essa questão, essa grandeza espiritual que, digamos, tem que nortear as decisões da sua vida para que você encontre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque o certo e o errado existem. O certo e o errado existe. Nós vivemos numa época de relativização. Ah, não, o certo e o errado, o bem e o mal. Acabou. Então todo mundo vive como uma geleia, sem nenhum tipo de sustentação, sem nenhum pilar que lhe torne firme, que lhe torne, que faça com que você tenha valores inegociáveis. Então, num mundo de geleias, o que é que você espera? Solidez? Não. Então, vai ter pessoas se corrompendo por pouco, vai ter gente traindo gente, gente matando gente, gente botando metanol na bebida do outro. É isso. A gente vive numa sociedade onde muito se fala de Deus e pouco se aplica Deus nas relações. E o Senhor bem ressaltou aí, em inúmeras falas do Senhor, a figura suprema, Deus. Qual a importância de Deus para uma sociedade? Sem Deus, sem um valor maior, você vive numa sociedade estéril. Você vive numa sociedade que
a mãe vai se orgulhar de ter tirado a vida do seu bebê, porque ela não precisa prestar contas nenhuma a um ser superior. Se você não tem um ser superior para prestar contas, você pode fazer as coisas mais absurdas do mundo e se convencer que isso é o certo. Você pode causar mal a outra pessoa e achar que isso é normal. Como é que uma sociedade sobrevive sem você ter a presença, quase que um sentimento comum, coletivo, de um Deus que lhe faça olhar para cima e dizer: eu sou pequeno, existe alguém maior do que eu. O problema todo dos males da humanidade são pessoas que negam Deus. São pessoas que se arvoram da divindade e dizem assim: já que eu não acredito que Deus existe, logo eu posso fazer o que eu quiser, porque depois daqui, né, todo mundo vai para um estado de neutralidade. Nós somos só cadeia de carbono, né? Então todo mundo vai morrer mesmo, então por que eu não posso passar por aqui? Eu mesmo sou Deus. É preciso ter um teto. Sem Deus na sociedade nós viveríamos no puro arbítrio, na pura lógica individual da onipotência. E quando eu me refiro em Deus, não é só o Deus cristão, que é o que eu acredito. Eu falo Deus como algo superior e criador. Até nas tribos indígenas, até nas tribos africanas e civilizações outras, mais remotas, se tem a figura de um ser maior. Isso é uma coisa óbvia. O dia que criarem uma sociedade laica, vão estar matando quem não concorda com isso. Quando você tem uma sociedade, diz assim: olha, Deus não existe, vou criar uma sociedade com base na ideia cabal de que Deus não existe. E nós somos os domadores da natureza, e nós somos os seres humanos que dominamos os meios de produção, dominamos a agricultura. Eu sei que se eu plantar milho aqui assim assado vai nascer milho. Eu sei que se eu fizer uma cirurgia assim assado eu vou ter uma chance grande de curar. Pronto, eu sou Deus. Aí qual é a consequência disso? Se alguém chegar nessa mesma sociedade de pequenos deuses e disser: não, peraí, você não é Deus. Olha aqui como você nasceu, você era bem pequenininho na barriga da sua mãe. Sua mãe, graças a Deus, não te abortou. Você já foi vulnerável, você é falho, você pode ficar doente a qualquer momento. Aí um dia você vai morrer. Que Deus é você? Olha o universo aí infinito. E você vem dizer que você é Deus? Você na sua finitude, na sua pequenez? Não. Existe um Deus maior. Aí a pessoa diz isso numa sociedade dessa. Qual é o resultado para essa pessoa? Vamos matar. É guilhotina. Uma sociedade sem Deus leva à barbárie. Leva à barbárie. Então, assim, Deus nos dá o senso real dos limites. Sem o senso real dos limites, nós jamais conseguiríamos respeitar o próximo. Porque eu estabeleceria o meu limite como sendo ilimitado. Não teria limite. Não teria Deus para limitar. Não teria um valor maior. Não teria um supremo bem. Não teria nada acima. Então, se eu posso fazer as leis, se eu posso ditar regras que outras pessoas seguem, eu posso entrar num caminho e chegar à conclusão que eu sou muita coisa. Eu sou muito. E com isso legitimar a maldade, legitimar, digamos, a agressão e todo tipo de
de mazela, de maldade contra outros irmãos, outros pares da mesma espécie, outros seres humanos. O senhor lida com as dores sociais, assim como o Dr. Magela, por 42 anos, à frente também, como promotor de justiça, também esteve aí a lidar. E o senhor falou sobre maldade. Até onde vai a maldade do ser humano? Para além do que os olhos podem ver. A maldade humana vai para além do que os olhos podem ver. O ser humano consegue ser extremamente nobre, belo e divino, e consegue ser ao mesmo tempo abjeto, pueril, reprovável. O limite da maldade humana é o próprio ser humano. É quando ele morre. Quando você tem, se você tem a pura maldade numa pessoa, no dia que essa pessoa contrair alguma doença, né, bater as botas, ele leva a maldade com ele. Porém, ele não tem garantia que essa maldade dele vai passar a influenciar os outros. Mas isso acontece. Então, o fruto da maldade, a maldade assim, é uma escola. Tem a escola do bem, tem a escola do mal. Mas assim, a certeza que nós temos é a seguinte, que quando você, digamos, ensina a maldade, você não tem garantia que a outra pessoa vai seguir o mesmo espaço que você. Aí quando um belo dia você falecer, essa maldade vai estancar com você e vai servir de exemplo a não ser seguido. Como acontece, por exemplo, na Alemanha nazista. A Alemanha nazista era o puro mal. Perseguiu na intenção de dizimar um povo inteiro. E, de fato, cometeu as maiores barbáries que se pode imaginar. Campos de concentração, etc. O mal estava ali, deixando sementes que não prosperaram. Porque a Alemanha hoje é um país altamente desenvolvido sob o ponto de vista humanitário, do direito, dos direitos humanos. A Constituição de Weimar é um grande exemplo que digamos, influenciou os ordenamentos jurídicos pelo mundo afora. Então, o limite do mal é o ser humano. Seja quando ele padece fisicamente, e aí aquelas ideias vão com ele, seja quando outro ser humano diz assim, olha, isso eu não quero fazer. Coloca um limite. É assim que eu vejo a maldade. Doutor Magela, a gente conversava hoje mais cedo e o senhor bem falava sobre a questão da maldade do ser humano. E o doutor Lucas acabou de ressaltar algo bastante semelhante e eu queria que o senhor complementasse. É verdade, com muita sabedoria, inclusive, né? Eu fui limitado na expressão, mas ele disse que o limite da maldade humana é além daquilo que os olhos não possam ver. Está dentro, inserido no próprio contexto humano. Mas, veja bem, eu acho que os momentos mais tensos de cada um de nós, os momentos mais sofridos de cada um de nós, esses momentos revelam a bondade ou a maldade, certo? Ela faz explodir o amor ou o ódio. Ela faz explodir a compreensão ou a não compreensão. Um dos momentos meus em que, eu não diria graças a Deus aconteceu, mas que ele aconteceu e me revelou a possibilidade enorme, gigantesca,
de amar o próximo, certo? Eu acho que foi uma oportunidade que eu não deixei passar. E a partir daí, eu tinha em torno de 11 anos, quando o meu pai repentinamente foi acometido de um infarto e morreu. E meu irmão mais velho, na época ele tinha 19 anos, ele já era retardado, ele teve um acesso de loucura e quis nos matar, a mim, ao meu outro irmão e à minha mãe. E esse fato fez com que eu amasse muito mais. Eu poderia ter criado uma revolta, eu poderia ter criado um sentimento de ódio a ele e um sentimento de repulsa a ele. Pelo contrário, certo? Pelo contrário, eu passei a compreendê-lo muito mais dentro daquela existência dele de limitações emocionais e mentais. E ele morreu ano passado, aos 81 anos. Eu tive a oportunidade de assisti-lo, de dar toda a atenção. Então, esse ato que houve, que poderia fazer com que eu ojerizasse, eu odiasse, eu recriminasse, pelo contrário, esse foi um gesto de intenso sofrimento e uma oportunidade enorme que eu tive de, inclusive, revelar ou trabalhar alguma possibilidade de bondade que eu pudesse ter. E, graças a Deus, eu passei a amá-lo cada vez mais, dando toda a assistência em que pude dar enquanto ele teve vida. E o lado de minha maior alegria foi o nascimento de meus filhos. E quando nasceu a minha primeira filha, que o Lucas conhece, que é a Adriana, né? Foi o ato que eu disse, eu agora faço parte do processo da criação. Eu agora faço parte do processo em que a própria criação do universo. Então, esses dois momentos, 24 de junho de 1975, foi o nascimento da minha filha, eu acho que foi o momento de maior intensidade, alegria que eu tive. Eu tive uma alegria absoluta, certo? E o ato de maior sofrimento que eu tive foi na impotência de 11 anos, não compreender naquele momento a loucura do meu irmão, mas que transformei isso numa oportunidade de amá-lo intensamente. Talvez não tivesse havido isso, quem sabe eu não tivesse me dedicado tanto a ele quanto eu me dediquei. A gente conversava mais cedo no almoço sobre a cultura das famílias que está se esvaindo com o longo do tempo, o passar do tempo, onde as famílias não se sentam mais ao redor da mesa. Verdade. A tecnologia ela veio para ficar, as mídias sociais estão aí. O senhor falou do like, o like pelo like. E aí eu queria que ambos falassem, né? E principalmente o senhor também, na condição de promotor atuante, o que muda para o bem e o que muda para o mal com o advento da tecnologia? Mas é uma pergunta muito interessante, porque, veja, a tecnologia, no sentido do desenvolvimento das redes sociais, no sentido do acesso a uma forma mais facilitada de comunicação, né? Falando dessa tecnologia, do desenvolvimento dessa tecnologia, criou, digamos assim, uma extensão da nossa noção de liberdade, porque você consegue hoje falar com um ente querido, um amigo, em qualquer lugar do mundo, em tempo real praticamente. Então algo que limitava a sua liberdade passou a ser um instrumento de extensão da sua liberdade. Ou seja, eu queria falar com o meu amigo Magela que está em Ouro Preto. Digamos, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu teria que pegar um telefone, ele teria que estar num outro telefone,
a gente não teria uma comunicação tão rápida. Os potenciais humanos ali eram, digamos assim, eram aqueles. Né? A liberdade que eu tinha de falar naquele momento com o Magela, o poder que eu tinha de exercer aquele meu desejo, e aí a liberdade dentro do contexto mais amplo, né? A liberdade de querer falar com meu amigo, como eu estou falando aqui agora, era limitada àquela tecnologia ali. Hoje em dia, eu posso chegar e dizer assim, olha, acordei, mandar uma mensagem aqui para o Magela, e aí, Magela, como é que você está? Vamos almoçar hoje e tal. Rapidinho ele olha, opa, vamos agora, e a gente trava ali uma conversa em uma distância assim formidável. Isso dá uma ampliação das suas capacidades, dos seus potenciais, o sentimento de liberdade de você poder mais é muito maior. A tecnologia da informação, ela traz isso. Por outro lado, quando se fala em rede social, nós temos um aumento vertiginoso da propagação de ideias. Essas ideias podem ser ideias nocivas e podem ser ideias não nocivas. Então, por exemplo, você pode conseguir uma rede de seguidores e nessa rede de seguidores você incentivar um ataque a uma determinada pessoa, ou incentivar que o seu pai não é o seu maior protetor, o seu pai é um potencial estuprador, que sua mãe não é sua mãe, é sua genitora só, né? E aí por isso você vai dessensibilizando as pessoas. Então, essa consequência das redes sociais de dessensibilizar as pessoas a depender do conteúdo que você tem acesso, e num ambiente como as redes sociais, o conteúdo em que pese muitos critérios de restrição, ele ainda tem acessibilidade, as pessoas têm acesso àquilo que é bom, àquilo que é ruim, gerou um problema muito grande para os núcleos familiares. Porque gerou revolta nos adolescentes, nos jovens, porque hoje o jovem não quer mais ouvir o pai, ele quer ver o influencer. Ele quer ouvir o rapaz que está ali falando com ele na telinha, dizendo que o pai dele é um opressor. E aí ele quer agradar o grupo que ele faz parte, se voltando contra as pessoas que mais amam ele, que é o pai e a mãe. Então hoje a rede social gerou esse problema. Gerou um problema também de divulgação de mentiras. Pessoas vivem mentiras e divulgam mentiras. Então você vive um estilo de vida e sua rede social é utilizada para poder, porque você é um influencer, aí você vai, digamos assim, publicizar uma vida mentirosa. Uma vida quase que, digamos assim, legitimada. É uma falsidade, é uma mentira legitimada porque eu sou uma influência. Então, se eu sou influência, eu tenho que agir de tal e qual maneira. E eu tenho um público que quer ver A, B, C, D. E eu tenho que dar A, B, C, D. Então, no final das contas, você cria pessoas falsas. Ou, no mínimo, pessoas que tenham admiração pela falsidade. Isso na cabeça do jovem é uma explosão que você não pode imaginar. Na cabeça do adulto, pessoas como nós, temos filhos, família, você sabe o que é a agrura da vida, você vê, tudo isso aí surte um efeito menor. Mas no jovem isso é uma bomba atômica. No meu entendimento, rede social deveria ser um negócio para mais de 18 anos. No meu entendimento pessoal. Não é uma arma na mão de um jovem. Você diz, meu filho é muito bom. Ele tem uma rede social, ele usa e ele é muito bom. Ele não tem problema nenhum. Tudo bem. Mas eu não estou falando do seu filho. Eu estou falando do estado geral das coisas que estão acontecendo. De uma quantidade grande de uma geração.
Então você vê jovem depressivo porque vê que o influencer dele diz que para ele ser feliz ele tem que ter uma blusa da marca tal. Que o carro tem que ser aquele outro. Que o padrão de beleza tem que ser esse ou aquele outro. Ele já não enxerga nos pais a sua referência. E antigamente, eu pelo menos, eu tenho meu pai como meu herói. Eu olho para meu pai e digo, eu quero ser como esse cara. Às vezes eu fico me perguntando, eu queria ser tão legal quanto meu pai é. Como meu pai consegue ser um cara tão bondoso, tão legal? Você vai se partindo de referências assim. Hoje as referências se tornaram evanescentes, porque um influenciador está aqui no topo, amanhã ele está lá embaixo. Aí você busca um outro influenciador falando o mesmo nível de bobajada do outro. E, digamos, todo esse trash talk forma o perfil, a personalidade dos jovens da nova geração. Então nós temos hoje uma geração de jovens composta em sua grande maioria de pessoas que estão perdidas. E o que é que chega nisso? A depressão, suicídio, um aumento vertiginoso do suicídio, uma quantidade formidável de jovens em estado de depressão e os pais sem saber o que fazer. Quanto mais os pais tentam ajudar, mais o jovem culpa o pai e a mãe. Então, essa é a grande questão. Tem que se criar meios dos pais controlarem o acesso. Aí você diz, olha, mas já está tão disseminado que isso vai ficar... Cada núcleo familiar vai ter que se virar, mas não tem como ser algo imposto pelo Estado. E nisso eu concordo também. Não vai ser... Assim, é difícil o Estado chegar e impor uma lei dessa. Porque a lei, por si só, como eu falei, nós podemos criar uma lei agora aqui, doutor Angelo. Vamos fazer aqui, escrever o artigo 1. Todas as pessoas prezarão pelo supremo bem e farão bem àquelas que necessitarem. Ponto. Isso quer dizer que a partir de amanhã vai ter a validade plena? Não vai. Né? O que a gente precisa fazer é uma mudança mesmo nas bases sociais. E a base social é o quê? As grandes instituições. São as agremiações, são os próprios, a religião, as igrejas, né? as assembleias de partidos políticos discutindo questões nacionais. E aí, quando a educação, os debates, né, nos ambientes acadêmicos, na escola, né, visando realmente uma postura crítica a respeito dos limites. E aí, naturalmente, a sociedade tende, né, com base na alta cultura, a ir se desvencilhando disso aí. Não é uma coisa que você impõe de cima para baixo e acha que vai resolver, porque não vai. Ô Flaudio, mas só complementando assim de forma bastante sucinta, certo? Bem, o remédio que cura é o remédio que mata. Certo? Água é vida. Excesso, ela provoca danos irremediáveis. Isso. O fogo, precisamos dele para o alimento. Mas o fogo também afugenta e destrói, etc. O avião foi uma das grandes tecnologias inventadas pelo homem. Mas o avião também é utilizado na guerra. Certo? Encontrar esse meio termo é sabedoria humana. Certo? O problema da tecnologia que hoje, me refiro agora ao uso das redes sociais e do celular mais especificamente, é fantástico. Hoje ninguém se vive sem ele. O problema é o exagero, é o vício. E como sair dele? Aí volta aquela velha técnica. É um processo de educação, onde tudo isso que o Lucas terminou de mencionar seja explicado, seja abordado. Certo? Porque o remédio, ainda hoje tomei, depois de 50 pedi o certificado de garantia, certo? Depois de 50, trouxe o certificado de garantia. O remédio que cura, o remédio que faz dormir,
exageradamente, ele faz não acordar. Qual é o problema hoje das redes sociais, dessa tecnologia fantástica? É fantástico. Eu, quando cheguei a Arapiraca, 50 anos atrás, eu pedi uma ligação às 18 horas, para ela sair às 20 horas. Se eu quisesse ela um pouco para sair meia hora depois, eu ia para a cabine da Telasa para pedir a ligação de lá, para falar com Maceió. Certo? Então, hoje nós não podemos mais prescindir, ela é imprescindível, essa tecnologia fantástica que é à disposição de todos nós. Agora, encontrar o equilíbrio para o uso disso, eis a sabedoria. Eis a sabedoria. Porque é um vício que traz graves consequências, inclusive ao comportamento humano e à saúde mental também. Mas sem ela não se vive, porque ela é necessária à comunicação, a uma série de acontecimentos hoje que o homem realiza, certo? É por isso que hoje, sobretudo, eu insisto naquela velha tecla da educação. Então, hoje, os colégios já adotaram o sistema, por uma lei federal, de recolher os celulares. E os meus netos não reclamaram. Os meus netos adolescentes não reclamaram. Então, encontrar esse equilíbrio, certo? Encontrar esse equilíbrio. Agora, sempre, mesmo encontrando esse equilíbrio, está lá uma norma religiosa, não matarás, mas o homem mata. Isso. Certo? Está lá uma norma jurídica do direito penal. Matar alguém é crime, pena, reclusão de 6 a 20 anos, se o homicídio for simples. Se ele for qualificado, é de 12 a 30, parágrafo 2º, naqueles incisos previstos no próprio ordenamento jurídico penal. Certo? Crime fútil, etc. Então, encontrar esse equilíbrio. Sempre haverá, sempre existirão os que serão viciados. Serão viciados. Mas o que a gente não pode ter é a sociedade como um toda adoecendo ou adoecida em função do uso dessa tecnologia. Isso passa por um processo de educação, sobretudo. Eu acredito muito em educação, certo? Meus tios, já que meus pais não podiam investir em mim, certo? Eu fui mantido e educado pelos meus tios, porque meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, e minha mãe ficou com meio salário mínimo para nos manter. Então, na vida, eu fiz de tudo um pouquinho. Até vendedor em mercearia, eu fui balconista de mercearia, bancário, securitário, professor, promotor também, provedor, fui um bocado de coisa. Só não me ensinaram a ganhar dinheiro, mas a obter o suficiente para viver com dignidade. Coisa boa, que honra tê-los aqui, né? Já quero agradecer a você que está nos acompanhando. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Se inscreva, compartilhe, comente. São muitos assuntos bons, né? Ter senhores, né, do nível dos senhores aqui enaltece muito o nível do DDI Podcast, seja sobre matéria jurídica, seja sobre matéria da vida propriamente dito, e a gente vai marcar um bate-papo 2. Para mim é uma honra recebê-los aqui. Doutor Magela é de casa, né? É uma honra chamá-lo de amigo, né? Para mim enaltece muito, mas eu quero aí que os senhores façam as considerações finais. Doutor Lucas e doutor Magela, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade. Claudize, você é uma simpatia, uma pessoa muito receptiva. Eu desejo que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família, que o podcast, o Didcast podcast se torne assim uma referência nacional, que ganhe cada vez mais expressividade, levando boa informação, levando visões, né, assim, democráticas, né, diferentes visões de como se enxergar a vida, de como visualizar a vida para as pessoas, né, e entregando algo positivo, como você falou no início, né, que a sua missão é essa, dar voz. E eu achei muito bacana essa sua introdução, dar voz a diferentes temas, diferentes aprendizados. A vida é um aprendizado.
E é isso. Desejo a você tudo de bom. Queria dizer para as pessoas que assistirem o podcast que assistam podcasts, vejam opiniões, posicionamentos, saibam discernir entre uma opinião e digamos, e uma cogitação, né? Hoje as pessoas vivem um déficit muito grande de capacidade de entender comentários. Às vezes entendem aquilo que querem ouvir e não o que a pessoa propriamente disse. Então, quando a pessoa fala uma figura de linguagem, interpretam literalmente. É muito difícil, eu vejo que na sua área, né, o mundo da comunicação, podcast, deve ser bem difícil essa questão, porque os comentários dos internautas devem ter todo tipo de interpretação a respeito daquilo que os seus convidados dizem, né? Mas no final das contas, eu desejo tudo de bom. Assistam mais podcasts, vejam opiniões. Nós tivemos uma aula aqui do Dr. Magela, uma voz muito, assim, ouvir a voz da sabedoria me agrada muito. Eu vou dizer uma coisa, olha, aprendam sem passar a impressão de que vocês querem que a outra pessoa lhe ensine alguma coisa. Aprendam apenas se importando com o outro. Eu aprendo muito sem a pessoa querer me ensinar nada. Eu aprendo muito sem ninguém querer me ensinar nada. Essa é uma grande sacada. Aprenda com as pessoas que não estão preocupadas em te ensinar. Veja, se interesse pelo próximo, se interesse pelas pessoas, e você não tem noção da grandiosidade, da grandeza que é você aprender quando alguém não está se preocupando em lhe ensinar. Só pelo interesse, pelo amor ao próximo. Obrigado, viu, mestre? Como mensagem, além daquilo que eu disse, certo? Eu diria o seguinte: não percam a oportunidade de amar e façam intensamente. Não percam a oportunidade de perdoar e perdoe de pleno coração, certo? Procurem fazer aquilo com comprometimento ético e dando o melhor que você possa dar. Se você for limpar o chão da casa, procure limpá-lo da melhor forma que você possa fazê-lo, empregando o melhor da sua inteligência e o melhor do seu empenho. Portanto, faça aquilo que você tem de fazer, com entusiasmo, com amor, com comportamento ético. Não deixem de perdoar, também não odeiem sobre hipótese nenhuma, mesmo aqueles que não lhe desejam bem. Certo? É essa mensagem que eu deixo. E um grande abraço para você, viu, Flaudísio? Foi uma grande alegria tê-lo conhecido, já é a segunda vez que participo desse podcast, e ao lado dessa figura que tenho como filho, o Lucas, que veio da Bahia, né? Lá das Barrancas do São Francisco, certo? E que nos orgulha muito com a amizade, com a seriedade, com o comportamento e com a capacidade incrível que ele tem de trabalho. E é um extraordinário pai de família, certo? Eu privo da amizade pessoal dele, ele priva da amizade também da minha família, e, portanto, é uma grande alegria estar aqui juntamente com ele. Muito obrigado. Duas gerações de promotores, né? Que muito nos alegra em tê-los na nossa sociedade alagoana, né? Doutor Magela dispensa comentários, né? Na verdade, o doutor Magela é uma das raízes de Arapiraca. Né? É uma das raízes de Arapiraca. Então, o livro do Dr. Magela, assim que você me permitir, fica à vontade. Eu tive a honra de prefaciá-lo, e esse livro aqui, que ainda será lançado, mas eu tive a autorização do próprio Dr. Magela. Está ali na nossa prateleira, na nossa estante, boa! O próprio Dr. Magela me deu a autorização de dizer, olha, aqui é o livro, a versão final do livro, vai ser assim, e o nome do livro é Meu Mundo, Crônicas. Nas crônicas, o relato da minha existência, o que vivi, o que pensei, o que sonhei. Eu digo o seguinte: você, pai de família, você, mãe de família,
de Alagoas, do Brasil, de Arapiraca, tenham acesso a esse livro. Sabe por quê? Porque aqui tem histórias e ensinamentos incríveis para você ler com seus filhos. A mudança tem que começar na base. Aquilo que nós falávamos da questão da internet, tudo isso, não é uma imposição unilateral com uma norma dizendo que tudo vai mudar, não. É os núcleos familiares ali, os núcleos, os interesses, né? E aqui tem ensinamentos muito valiosos. É quase que uma autobiografia em algum sentido, em alguma extensão, porque aqui nós temos confissões reais de uma pessoa que viveu a vida intensamente, enfrentou com muita garra os desafios. E aqui, nesse livro, você vai ter acesso a como ele lidou com esses desafios, né? E isso acaba sendo um aprendizado. Você aprende muito. Eu costumo dizer que existem 4 substratos do aprendizado. Existe o primeiro substrato, é quando você aprende com o acerto dos outros. A pessoa está acertando, você aprende com o acerto dela. O segundo substrato é quando você aprende com o erro dos outros. Está vendo que a pessoa está errando, você aprende também. Com os tropeços. O terceiro substrato é quando você aprende com os seus próprios acertos. Quando você faz algo bom e diz, eu vou continuar fazendo algo bom. E o quarto substrato é aquele terrível que é você aprender com seus próprios erros. A maioria das pessoas acham que aprendizado vem aprendendo com os erros. Não, esse é o quarto. Antes dele, você pode aprender muito. Aprenda sem que as pessoas queiram lhe ensinar. Aprenda convivendo, se interessando pelas pessoas, se interessando pelo próximo, amando o próximo. O amor no conceito mais amplo e divino. E nesse livro aqui, vocês vão encontrar uma história belíssima, uma reflexão sobre a vida, sobre as condições da natureza humana, sobre desafios, né? Vocês vão encontrar filosofia, vocês vão ter acesso a uma alma, a um espírito belíssimo, que é o espírito do Dr. Magela, que é um ser humano especial, espetacular. Nesse livro aqui, ele abre uma fração do conhecimento dele, da história dele, mas que tem um potencial de mudar a vida de muitas pessoas. Isso aqui pode ser o livro de cabeceira da sua casa, para ler com seus filhos. São várias histórias, né? São várias crônicas, várias reflexões. Então, um dia você lê uma, no outro dia você lê outra. E aí você pega qual é a moral da história dali, qual é o ensinamento, você vai passar para o seu filho, é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui tem que estar nas escolas daqui de Arapiraca, dos outros municípios, de Maceió, nas escolas, na educação, para o professor pegar, abrir, ler e debater com seus alunos. Essa é a tese que eu defendo. Então, para mim, uma alegria Obrigado por tudo. Enorme. Galera, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Meu muito obrigado, Dr. Lucas. Meu muito obrigado, Dr. Magela. Papai do Céu continue abençoando vocês. Estamos no Spotify, no YouTube, aqui no nosso canal, no Instagram. Mais de 9 milhões de contas passaram no último mês. Meu muito obrigado, por hoje é só. E é isso. Valeu!